pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um capítulo de estudo no canal Bíblia com Emília. Hoje é domingo aqui em Brasília, são 5h06 da tarde. Hoje o céu tá meio nublado, ao mesmo tempo o clima tá super seco, eu tô até usando o umidificador aqui. E daqui que eu faço o vídeo, edito e subo ele, acredito que umas 10 da noite deve estar tudo pronto, se Deus quiser. Então hoje a gente vai estudar, na graça do Senhor, o capítulo 25. E o livro de Atos termina no capítulo 28. O que significa que nós estamos chegando ao término do nosso primeiro capítulo juntos. Eu tô muito feliz. E eu já quero adiantar que quando a gente terminar o livro de Atos, eu tenho uma surpresa inimaginavelmente boa para dar para todos nós, porque todos nós vamos nos beneficiar com isso que eu tenho para contar. Mas fica de surpresa. Quando a gente terminar o último capítulo de Atos, eu vou contar. Isso eu posso falar com tranquilidade. É uma notícia muito boa. É uma notícia muito boa para todos nós. Estou muito feliz com isso. Espero que vocês estejam todos bem. Que todos nós, estejamos colocando diariamente a nossa armadura, como a palavra nos ensina. O capacete, a espada, a couraça, as sandálias. Eu não sei de qual, mas é o capacete da salvação, a espada do Espírito, as sandálias da pregação, a couraça. Tá aí um bom tema para decorar mesmo. Eu sei que, apesar de eu não saber de cor ainda, eu tenho, na graça do nosso Pai, eu tenho sempre de manhã lido o capítulo de Provérbios referente ao dia, porque desde que eu descobri no site do Chuck Missler que temos um capítulo de Provérbios para cada dia do mês, minha vida mudou. E depois disso eu leio Salmos. Também estou lendo o salmo correspondente ao dia do mês. Obviamente, depois disso vai continuando, né? Porque nós temos uns 100 e tantos salmos, né? E eu escrevo, sabe, como um diário. Escrever diário é um hábito que eu já tenho desde que eu era adolescente. A diferença é que agora o meu interlocutor é o Senhor. E é um diário no qual eu escrevo, assim, eu me sinto completamente livre para botar o que eu quiser, até receita se eu quiser, lista de compra, letra de música, sabe? É muito grande a liberdade que o Senhor nos dá. Aliás, é irrestrita em se tratando de quais conteúdos nós podemos levar até o trono dele. Eu creio que nós não apenas podemos, mas que nós devemos trazer ao trono, levar ao trono da graça tudo que é importante para nós, tudo que está acontecendo, porque aí o Senhor, a gente está ativamente convidando o Senhor para fazer parte de tudo, né? Hoje de manhã, ontem foi um dia que eu não fiz nada, basicamente, sabe? Eu tava com muito sono porque eu tinha ido dormir tarde, acordei cedo, e aí ontem foi aquele dia que eu fiquei, aquela coisa, né? E aí hoje eu acordei e eu tinha dormido bem de ontem para hoje. Falei, Senhor, eu tenho essa lista de coisas que eu quero fazer, me ajuda, me ajuda. Aí o que eu fiz foi listar as coisas, eu realmente escrevi cada coisa que eu tinha que fazer, tipo, ir pra academia, estudar, ler Salmo 25, que hoje é dia 25, Provérbios 25, estudar um outro conteúdo que eu tô acompanhando, sabe? Eu fui botando e eu fui fazendo, sabe? Foi ótimo. Algumas coisas eu mudei a ordem, tem umas que eu ainda não fiz. Detalhe, nunca botem pra fazer faxina depois da academia, porque provavelmente você não vai ter força pra fazer. Mas enfim, convidar o Senhor pra fazer parte de tudo que a gente faz é muito bom, é maravilhoso. Bom, então eu tenho feito isso e, como eu estava dizendo, eu espero que todos vocês estejam tendo uma rotina diária com o Senhor. Faz toda a diferença. Sair de casa sem falar com o Senhor, sem ouvir dele, é como sair de casa pelado,
com fome, descabelado no meio da guerra, gente. Eu sinto dessa forma, né? Claro que às vezes o dia tá muito agitado, não dá, mas você, né, já tem versículos na mente, no coração, você declara, você ora, fala com o Senhor, mas sempre que possível, né, manter essa rotina é muito bom, é muito bom. E então eu espero, eu desejo, né, que vocês estejam tendo isso, um momento de comunhão com o Senhor, que vocês estejam colocando a arma, que nós todos, né, estejamos colocando essa armadura, porque nós estamos aqui em território inimigo, nós estamos vivendo aqui em meio ao pecado, e é uma guerra, né, e o inimigo não poupará esforços para nos sitiar, né, para bloquear nosso acesso, nossa comunicação com o nosso Pai. Ele vai tentar de todas as formas bloquear nosso acesso a esse tesouro aqui, que é onde está a palavra do nosso Pai, é onde Ele sopra a vida em nós. Então, lutemos a boa guerra, né? Vamos batalhar a boa batalha e a vitória é nossa em Cristo Jesus. E eu tenho a alegria de testemunhar aqui hoje que o Senhor tem me concedido muitas graças, muitas vitórias no nome dEle. Ele tem se revelado a presença mais desejável que o meu coração jamais pode pensar em querer. Ele tem se revelado o Pai mais amoroso, paciente, longânimo, generoso que alguém pode sonhar em ter. E meu relacionamento com Ele tem florescido, sabe? E é maravilhoso. Isso não depende de nada, além... A vontade dele já existe, né? A graça dele já foi derramada sobre nós em Cristo Jesus. Isso não depende de nada, não depende de dinheiro, não depende se for ser sincero, não depende de tempo, porque a nossa consciência está ligada o dia todo. Depende do nosso empenho, eu acho, em ler a palavra dele. E o resto ele faz. E até o empenho pra gente ler a palavra dele é ele que dá, né? Então, muito bem. Sem mais delongas, eu vou fazer uma oração antes de entrarmos em território sagrado. Então vamos inclinar nossa cabeça, nosso coração diante do nosso Pai. Pai querido, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor tem nos dado com seu coração generoso. O Senhor se alegra em nos prover com o que nós precisamos. Muito obrigada por tudo, Pai, porque tudo vem do Senhor. Tudo que há de belo, tudo que há de bom, tudo que há de vida e de verdade, só vem do Senhor. Eu te agradeço pelo seu Filho, eu te agradeço pelo seu Espírito Santo, que tem sido fiel na obra dele, de nos guiar em toda a verdade, de nos revelar a face do nosso Salvador, por intermédio da sua palavra. Eu te agradeço por nos sustentar nos momentos de dificuldade. Eu te agradeço por nos fortalecer. Eu te agradeço por ser a rocha firme sobre os nossos pés, na qual nós nos firmamos. Eu te agradeço, Pai, pela comunhão que o Senhor nos concede. É lindo o projeto, o plano, a obra que o Senhor fez para nós. É lindo o fato de o Senhor usar irmãos para ajudar irmãos, revelações dos irmãos para nos ensinar algo novo. Eu amo o Senhor, eu amo a sua companhia, eu amo o seu plano para nós, eu amo a forma como o Senhor já fez tudo na eternidade, já consumou tudo na eternidade. Eu amo a fidelidade do seu Filho, eu amo o fato de o seu Filho ter andado aqui na terra como nós. Eu amo o fato de ele ter provado, Pai, a força do caráter, da obediência e da fidelidade dele, suportando
todo o sofrimento daquela cruz, Pai. Ele é digno da nossa confiança. Ele é digno do nosso amor. Ele é digno da nossa obediência. Ele é Senhor. Eu te agradeço pela sua paciência comigo, meu Pai. Todas as vezes que eu teimo, todas as vezes que eu insisto em fazer alguma coisa do meu jeito. E eu te agradeço, Pai, pelo fato de o Senhor prevalecer. Eu te agradeço pelo fato de o Senhor ter conquistado meu coração, ter amolecido meu coração no seu amor de forma tal que o meu desejo é que o Senhor prevaleça. Meu desejo é que o Senhor cumpra a sua vontade e faça prevalecer sua vontade. Pai, eu peço ajuda. Eu peço a sua ajuda, eu preciso da sua ajuda para que a minha vontade se curve à sua todas as vezes. Eu te peço ajuda, eu te peço coragem, eu te peço o seu Santo Espírito. Eu peço, Pai, o pão da sua palavra. Porque só assim, eu preciso do Senhor para tudo, só assim, meu Pai, eu vou te obedecer. Eu peço que o Senhor não permita que os nossos pés tropecem para a direita nem para a esquerda. Que nós sigamos firmes, que nós corramos a maratona, Pai, de modo a vencê-la. Que nós cheguemos ao final e recebamos, Pai, as palavras que nós fomos fiéis, que nós fomos servos bons e fiéis. Que a bondade e a perfeita forma de servir de Cristo esteja firmemente operante em nós. Que nós não nos coloquemos no caminho, Pai. Pai, eu entrego nas suas mãos esse estudo. Eu peço que o Senhor faça brilhar a sua luz sobre ele. Eu peço, meu Pai, que o Senhor abençoe maravilhosamente o coração, a vida e a família de todos que estiverem assistindo. Peço em especial que o Senhor revele Cristo, Pai, ao coração de cada um. Que o Senhor revele Cristo de uma maneira renovada. Que o Senhor transmita aos corações de todos muitas revelações mais, meu Pai. Não só sobre esse texto, mas sobre toda a sua palavra. Eu peço que o Senhor derrame sobre nós generosamente o seu Santo Espírito. Que a sua vontade seja cumprida em nós, assim na terra como ela é cumprida nos céus. Em nome do seu Filho eu peço. Amém. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Atos 25. Eu vou ler aqui a King James. São 27 versículos. E, mais uma vez, as fontes usadas... Ixi, eu não botei na descrição do vídeo passado, vou botar o link, né, dos estudos que eu segui. Mais uma vez, os amigos aqui que eu consultei para esse estudo foram Chuck Smith, Chuck Missler, Skip Heitzig, David Guzik, foram esses. Mas, obviamente, é o Espírito Santo o autor da obra de fazer a gente ter a revelação e enxergar Cristo Jesus em cada versículo, né? Muito bem. Então, só para fazer uma retrospectiva, no final do capítulo 24, a gente leu que passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. Ao contrário de Festo, que perseguiu os judeus de forma implacável, e o que eu vi nos estudos é que Festo foi um governante bem diferente de Félix. Ele, de acordo com os registros históricos, né, e humanamente falando, Festo buscou fazer um bom trabalho. Muito bem, então vamos ver o que a gente... Vamos ler o capítulo 25. Festo chegou à província e depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém. Bom, nos estudos que eu vi, já mencionaram, já comentaram que nesse versículo 1, que o próprio versículo 1 já denota, já mostra a postura de Festo, de realmente buscar
fazer um bom trabalho de governante, né? O fato de ele ter subido de Cesareia a Jerusalém, ele está usando uma excelente lógica de ir para as cidades mais importantes na região, né? Assim como Paulo, quando ia evangelizar, ele não ia para as capitais para buscar ter mais influência, né? Para que fosse multiplicando. Festo, como governante, teve esse mesmo raciocínio. E aí, como quem está assumindo poder, né? Agora que ele está substituindo Félix, ele está tomando o pé das questões, né? E aí, adivinha qual é uma pauta super relevante que logo apresentam para ele, né? Como pauta necessária, né? Para que ele tomasse providências. Versículo 2. Os chefes dos sacerdotes e os mais eminentes líderes judeus compareceram diante dele e apresentaram-lhe as acusações contra Paulo. Então aqui a gente vê o quanto Paulo causou incômodo mesmo. Passaram-se 2 anos, Paulo ficou preso durante esse tempo, porque Félix se recusou a assumir uma posição, e o ódio dos judeus contra Paulo permaneceu mesmo. Versículo 3. Então, rogaram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, em detrimento do direito de Paulo, pois estavam tramando matá-lo na estrada. Então, nada mudou. Eles querem arrastá-lo para Jerusalém, puxá-lo para a área de influência dos judeus, porque o propósito deles era matá-lo. Todavia, versículo 4, Festo respondeu: Paulo está detido em Cesareia, e eu mesmo brevemente partirei para lá. E aí não sabemos, aliás, nós sabemos, né? O Espírito Santo, né? Não tem o provérbio que diz que o coração dos reis é como ribeiros de águas na mão do Senhor? Então, Festo vetou essa ideia. Versículo 5. Enviem comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali os vossos protestos contra esse homem, se de fato ele cometeu algum crime. Então ele está dizendo, ao invés de arrastar Paulo para Jerusalém, vocês que destaquem aí alguns dos líderes, né, para formal e efetivamente apresentar as queixas contra Paulo. Versículo 6. Havendo passado entre eles cerca de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que Paulo fosse trazido diante dele. É interessante no versículo 6 que ele desceu para Cesareia, porque Jerusalém geograficamente é uma cidade que está no alto, né? Por isso que no versículo 1 está dizendo, Festo chegou à província depois de 3 dias, subiu de Cesareia a Jerusalém, né? Agora, no versículo 6, havendo passado entre eles de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia. Né? Acho que é o Chuck Missler que comenta que ninguém nunca desce a Jerusalém, as pessoas sempre sobem a Jerusalém, porque Jerusalém está no topo. Versículo 6. Havendo passado entre eles cerca de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que Paulo fosse trazido diante dele. Desculpa porque é a segunda vez que eu leio. Assim que Paulo apareceu, os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, lançando sobre ele um grande número de ofensas e graves acusações, sobre as quais não tinham provas. Maria Emília, no século 21, né? Domingo, 25 de junho de 2023, 5h31 agora. Eu leio isso aqui como um aviso. Eu creio que todos nós cristãos precisamos ter muito claro nas nossas mentes o modo pelo qual Paulo foi tratado, para que nós não esperemos coisa diferente disso. Se vier coisa diferente, ótimo. Mas olha o que a gente lê aqui, ó. Os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor. Eu leio isso aqui e imagino o boi e aquele monte de piranha no rio, sabe? Versículo 8. Então, Paulo tomou a palavra em sua defesa. Abre aspas, aqui é Paulo falando. Em verdade, não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo
ou tampouco contra César. Versículo 9. Porém, Festo, desejando ser agradável aos judeus, inquiriu a Paulo: Desejas tu subir a Jerusalém para ali ser julgado por mim a respeito dessas acusações? Aqui Festo, mais uma vez, como um governante recém-empossado, ele busca conquistar a simpatia das partes. No versículo 10, replicou-lhe Paulo: Eis que estou diante do tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Contudo, se fiz qualquer mal ou pratiquei algum crime que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas, se não são verdadeiras as acusações que me afrontam esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Portanto, apelo para César. Aqui um comentário interessante que os autores que eu estudei fizeram é que uma coisa é uma coisa é a coragem que o Espírito Santo nos concede, empregar, é o apreço pela palavra que se sobrepõe ao apreço pela própria vida. Agora, nada disso quer dizer, isso é muito diferente de a pessoa voluntariamente entregar o próprio pescoço para ser degolado, Jesus, olha o que Jesus fala em Mateus 10,16. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então aqui Paulo está sendo astuto, ele está usando o direito que ele tem. E o Chuck Smith faz um comentário interessante. Ele diz que a esse ponto Paulo estava cansado de ser um peão nas mãos dos governadores romanos. E por isso ele exerceu seus direitos de cidadão. E conforme a lei romana, a não ser que ele fosse acusado de homicídio em primeiro grau, estupro ou sequestro, a não ser que a acusação fosse grave assim, ele tinha o direito para apelar a César, e foi o que ele fez. Versículo 12. Assim, depois de haver consultado seus conselheiros, Festo determinou: apelaste para César irás. Versículo 13. Passados alguns dias, chegaram a Cesareia o rei Agripa e Berenice em visita de boas-vindas a Festo. Então, Festo, governante recém-possado, está recebendo a visita do rei Agripa e de sua esposa Berenice. Quem é esse rei Agripa e quem é essa Berenice? Gente, prepara. Olha só, esse rei Agripa, que está indo falar oi para Festo, é o Herodes Agripa II. O avô dele foi o que determinou a morte dos bebês quando Jesus estava para nascer. O tio-avô dele foi o Herodes que determinou que João Batista fosse decapitado. E o pai deles, Herodes Agripa, foi o que determinou a morte de Tiago. E pasmemonos. A esposa dele, Berenice, era sua irmã por parte de pai. O pai dela também era Herodes Agripa I. E olha que curioso, ela é irmã da Drusila, esposa de Félix, que a gente viu no capítulo passado. Pensa numa sopa. E olha isso aqui, Berenice originariamente foi casada com seu tio, de quem ela se divorciou para casar com um mercador rico. Então, muito bem, ela largou o tio para casar com um mercador rico, até que ela encontra em Roma com Herodes Agripa. Até que ela encontra com o irmão em Roma, e o irmão o seduz e a convence a viver com ele. Então, quando a gente lê esse versículo 13 aqui, que o rei Agripa e Berenice chegaram para dar boas-vindas a Festo, estão devidamente apresentados agora o rei Agripa e Berenice. Versículo 14. E como ficaram na cidade por muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Então, como eles estavam convivendo há muitos dias, conversa vai, conversa vem, Festo vira e fala: Agripa, deixa eu te contar uma coisa. Abre aspas, olha o que está aí no versículo 14. Há aqui certo homem que Félix abandonou na prisão.
Quando estive em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus protestaram graves acusações contra ele, reivindicando que fosse condenado. Entretanto, eu lhes expliquei que não é costume dos romanos condenar ninguém sem que o acusado tenha diante de si os acusadores e possa exercer plenamente seu direito à defesa. Quando eles se reuniram aqui no dia seguinte, sem perda de tempo, convoquei o tribunal e ordenei que o homem fosse apresentado. No entanto, quando seus acusadores se levantaram para proceder às acusações, não apontaram nenhum dos crimes que eu imaginava. Ao contrário, levantaram apenas questões relativas à sua própria religião, sobre as quais discordavam dele. E quanto a um certo Jesus já morto, o qual Paulo alega insistentemente que está vivo. Nos versículos é interessante, a gente tem a perspectiva de um romano que está totalmente por fora do evangelho, totalmente por fora de tudo, ou pelo menos em boa medida por fora. Essa aqui é a perspectiva que ele tem de Paulo e de Jesus. Aí ele continua no versículo 20. Diante de tudo isso, fiquei sem saber como investigar corretamente a questão. Por isso, indaguei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado a respeito dessas acusações. Porém, versículo 21. Porém, apelando Paulo para que ficasse sob custódia até ser julgado pelo imperador, ordenei que permanecesse detido, aguardando o momento em que eu o pudesse enviar a César. Aqui de pessoas totalmente por fora da religião, do judaísmo e tudo, mas na verdade, olha que interessante, Herodes Agripa era um estudioso das escrituras judaicas. Ele havia estudado os costumes dos judeus cuidadosamente. E é por isso que ele está curioso para saber o que Paulo tinha a dizer a respeito de Jesus Cristo. Mas é no próximo capítulo que esse assunto vai ser levado à tona. Versículo 22. Então, o rei Agripa propôs a Festo, pois eu também gostaria de ouvir esse homem. Ao que Festo consentiu, amanhã o ouvirás. Olha, 2 estudiosos que eu li afirmaram que Agripa não tinha jurisdição sobre o caso, que ele não tinha direitos legais sobre Paulo, que o que aconteceu aqui foi uma questão de curiosidade, que a partir do momento em que Paulo apela para César, só César pode julgar o caso dele. Mas Chuck Missler afirma que Roma deu a Herodes Agripa II jurisdição legal sobre o Templo de Jerusalém e que, por isso, era lógico que Festo quisesse ouvir Paulo. Chuck Missler também fala que Agripa foi o último dos Herodes, porque depois de Agripa vem Nero, né? E o Chuck Smith fala que aqui Paulo está apelando para Nero, o que no momento não era de se estranhar, porque naquele momento Nero estava rodeado de bons conselheiros e até aquele momento ele estava, digamos, fazendo um bom governo. É que foi depois que ele ficou completamente louco e fez tudo que ele fez, botou fogo em tudo e tal. Uma outra coisa que Chuck Missler ensina, que eu não alcanço, para mim é um estudo bem mais aprofundado, mas eu vou dizer aqui que pode ser útil para alguém. Ele diz que a dinastia dos Herodes era edomita, que os edomitas vieram de Esaú, obviamente rivais de Jacó, né? Jacó, de onde vieram os judeus. Versículo 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiências juntamente com seus altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Quando falam aqui com toda a pompa, eu vou tentar botar a imagem na tela para vocês verem. Pompa naquela época era a roupa, eram os vestidos elegantes de cor roxa que só a realeza podia usar. Essa cena de pompa também era composta por aqueles soldados, os altos oficiais, que
usavam também uma armadura bem característica. Então, temos aí todo mundo super chique, nos panos, como dizem meus parentes lá de Três Corações, todo mundo chique nos panos. E Paulo, como mesmo minha gente, com algema, corrente, devia estar sem tomar banho, com maltrapilho, mas tendo qual manto sobre ele? O sangue do Cordeiro, né? Versículo 24. Em seguida, Festo declarou: Rei Agripa e vós todos que estáis presentes conosco, vedes que aqui está o homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, afirmando que ele não deve mais viver. Eu, todavia, versículo 25, entendi que ele não havia praticado nada que mereça pena de morte. Mas, como ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho ainda nada definido quanto ao que escrever sobre ele ao nosso soberano. Parênteses, aqui Festo tá, os estudiosos que eu li comentam que ele tá meio que em apuros, porque como é que ele leva um cidadão romano que ficou preso 2 anos, que apelou para César, como é que ele leva uma pessoa com um currículo desses sem ter absolutamente nenhuma acusação concreta para dar? E os estudiosos comentam que Festo tinha uma intenção, eles sugerem que Festo tinha uma expectativa de que, trazendo um caso ao conhecimento do Agripa, que algo concreto ia miraculosamente surgir contra Paulo, entendeu? Então, tipo, Festo tá com esse pepino na mão. Poxa, eu tenho que levar esse cara para César, mas eu não tenho nada concreto de acusação. Será que com a Agripa a gente consegue alguma coisa? A gente consegue achar alguma coisa? Muito bem. Versículo 26. No entanto, não tenho nada ainda definido quanto ao que escrever sobre ele ao nosso soberano. Por essa razão, eu o trouxe perante vós, especialmente diante de ti, ó rei Agripa, para que, depois de realizado esse interrogatório, tá aqui, né? Eu tenho informações mais claras a prestar, porquanto não me parece sensato enviar um preso sem antes notificar as acusações que pesam sobre ele. Muito bem. E aí, no capítulo seguinte, a gente vai ouvir a defesa de Paulo, mas vou dar um spoiler, Paulo não vai chegar a falar, né, com César. A gente vai ter um capítulo delicioso, que é o capítulo 27, do naufrágio do navio de Paulo. Eu amo muito esse capítulo. É o tipo de narrativa que as crianças, eu fico imaginando assim, menino, sabe, criança, lendo um capítulo desse, estudando um capítulo desse. As aventuras da vida de Paulo, um navio, a turbulência, chega numa ilha, a cobra pica, ele não morre. Nossa, a Bíblia é um banquete muito rico em todos os aspectos para todas as pessoas, né? Se a Bíblia fosse devidamente pregada, ia ter que ser igual a academia hoje, gente. Eu tava na academia, então assim, que fecha às 14 no domingo. De 13 horas em diante, a cada 20 minutos eles falam, nós estamos fechando, que é pra ver se o povo vaza. Eu creio que se a Bíblia fosse pregada como ela, assim, verdadeiramente ia ser uma luta tirar o povo de dentro da igreja. Ia ser uma luta, porque ninguém ia querer sair. Os meninos, vai embora pra casa, acabou, sabe? Porque é uma riqueza que não tem fim, não tem fim. Então, no capítulo seguinte que vem, se Deus quiser, a gente vai ver Paulo perante o rei Agripa, e Paulo vai ficar muito feliz em ter a oportunidade de testemunhar diante do rei Agripa, porque ele sabe que o Agripa tem esse histórico de estudar a lei judaica. Paulo tá aqui, é o cumprimento de uma profecia, né? O cumprimento da profecia de que Paulo testemunharia diante dos grandes reis. E no caso aqui
nós temos um rei que era estudioso das escrituras judaicas. Então, Paulo vai conversar com ele. Então, só um spoiler do capítulo que vem. Olha só como é que Paulo fala. Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, especialmente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Então, aqui ele está conversando com um rei romano que vai entender do que ele está falando. Então vai ser maravilhoso ouvir o testemunho de Paulo. Mais uma vez ele vai contar como é que foi a forma como Cristo Jesus se revelou a ele no caminho para Damasco. E eu fiquei pensando, sabe, como que Jesus se revela para nós, achando todos nós no caminho para Damasco. Cego para ele, com obsessões loucas com esse mundo, né? Paulo estava obcecado com a ideia de perseguir a igreja primitiva, e como que diante da revelação do nosso Senhor a gente cai por terra diante da glória dele, e é ele mesmo que nos dá força para levantar no poder e na graça dele, né? Então eu vejo que somos todos nós. É isso, pessoal. Então esse foi nosso estudo do capítulo 25. Eu espero que o Senhor revele maravilhas aos nossos corações, maravilhas que não foram faladas aqui, e de insights, de interpretações. Eu espero que esse estudo sirva de incentivo para que todos busquem estudar muito a palavra, porque isso aqui, a palavra é mais do que um Google Maps, que quanto mais você dá, mais abre, mais coisa você vê, e é impressionante. Eu desejo a todos uma semana muito abençoada, desejo que todos nós permaneçamos firmes. Aliás, eu vou transformar esse monte de desejo numa oração final. Meu Pai, muito obrigada por essa bênção que o Senhor nos concede, que é a sua palavra. Muito obrigada pelo presente de estarmos aqui estudando a sua palavra. Pai, eu peço que o Senhor guarde maravilhosamente cada um que participe conosco do estudo, que tenha uma semana muito abençoada, Pai, que nós tenhamos a nossa comunhão com o Senhor pela manhã, que nós saiamos de casa com as nossas armaduras, e cada ataque do inimigo, eu peço ao Senhor que cada ataque do inimigo seja uma oportunidade plenamente usada na força do seu poder, de nós cantarmos a vitória de Cristo Jesus na cruz. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Pai, que nós mantenhamos os nossos olhos no Senhor, que nós nos submetamos ao Senhor, porque a guerra é vencida, a guerra contra o inimigo é vencida assim, quando em primeiro lugar nós nos submetemos ao Senhor, porque é na sua força que nós vencemos o inimigo, Pai. Na nossa força nós não temos chance alguma. É o seu poder, a sua glória, a sua luz, sua força sobre nós que nos faz vencer. Em nome de Jesus, no nome do seu Filho precioso, a quem nós amamos, a quem nossa alma deseja e que está mais próximo de nós a cada dia. Graças a Deus. Aleluia. É isso, pessoal. Obrigada, muito obrigada. Nos vemos no capítulo 26, se Deus quiser. Depois vem o 27. E depois vem o 28, com a surpresa de comemoração do primeiro livro estudado no canal, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus.